todos os discípulos eram da Galileia, menos Judas. Haveria uma predestinação para ele trair Jesus? Com relação a Judas, a gente percebe que parece que Jesus já sabia que Judas iria o trair. Será que isso não é uma forma de apresentar a predestinação, professor? Judas não foi predestinado a trair Jesus? E outra, existe alguma relação por ele não ser da Galileia como os outros apóstolos? Ou os outros discípulos? Eu vou ler aqui, vou abrir aqui num texto, que é no Salmo capítulo 22. No Salmo 22, é profetizado aqui, é profetizada a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, não é? E inclusive aqui, né, além de ser profetizado o sofrimento do Messias, né, é profetizado inclusive que um amigo íntimo do Messias levantaria o calcanhar contra ele, ou seja, Judas, não é? Agora, vejam que coisa interessante. O problema é que muitos irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação, não são todos, né? Eles confundem presciência com predestinação. Isso é uma confusão terrível. Por quê? Veja, eu vou dizer isso com muito carinho e respeito. Tenho muito respeito pela teologia de João Calvino, né? É um dos pais reformadores. Agora, a questão da dupla predestinação, eu não tenho dúvida alguma de que foi o dedo do diabo metido ali nessa teologia. É uma teologia muito bonita, o Espírito Santo utilizou dessa teologia, mas o diabo, infelizmente, coloca o dedo em tudo, né? Então, a predestinação dupla, de que Deus predestina uns para se salvar, outros para se perder, isso é demoníaco, né? Isso não tem dúvida alguma. Quem analisar isso sem desculpar a dupla predestinação, dizendo que é só um paradoxo, né? Quem for a fundo na questão vai ver que isso é demoníaco mesmo, não tem dúvida alguma. Não podemos confundir presciência com predeterminação. O fato de Deus saber que Judas trairia Jesus não quer dizer que foi Deus quem fez isso que acontecesse, né? As coisas acontecem não porque Deus as prevê, Deus prevê porque elas vão acontecer mesmo. É óbvio que, em aspectos gerais, Deus tem história sobre a sua mão, nas suas mãos. Agora, Deus não tem tudo sobre as suas mãos como se fosse um fantoche, por exemplo. Se nós alegarmos que Deus, na sua soberania, decide quem vai para o céu e quem não vai, eu posso alegar o seguinte: então por que ele não foi soberano e bom o bastante para para predeterminar que todo mundo fosse salvo? Então não tem lógica isso, né? Como que Deus, por exemplo, vai predestinar que algumas pessoas façam as coisas que ele mais odeia que elas façam? Por exemplo, Deus abomina o sacrifício infantil? Deus advertiu o povo de Israel milhares de vezes para não fazer essa barbaridade que os pagãos faziam. Agora você vai me dizer que Deus adverte o povo de Israel e aí depois os predestina para eles fazerem? Então não tem lógica isso. Então não confundamos presciência com predestinação calvinista. O fato de Deus saber, a presciência de Deus não é causativa necessariamente das coisas. Então, se nós confundirmos esses dois conceitos, aí nós vamos cair no calvinismo e aí vamos ter uma imagem de Deus, uma imagem que na verdade é o diabo quem tem e não Deus, né? Deus é amor, Deus é sábio, ele sabe todas as coisas com antecedência, mas Deus também ele é onipotente. Ele tem o poder de mudar o curso da história, se assim o coração humano permitir que ele o faça.